Olá, estamos de volta com o Senado agora. A regulamentação do uso da maconha no Brasil continua em debate na Comissão de Direitos Humanos. A comissão realizou a segunda audiência pública sobre o tema, que entrou em pauta no Senado a partir de uma proposta enviada ao portal E-Cidadania. A sugestão popular defende a liberação da droga para fins medicinais e recreativos, além da permissão para o cultivo. Apesar de proibidos para não acirrar os ânimos, cartazes contrários à legalização da maconha estavam presentes durante a audiência pública. E antes mesmo da exposição dos convidados, o senador Cristóvão Buarque destacou a importância do debate. Eu recebi muitos e-mails criticando, denunciando e reclamando desta audiência. Eu quero dizer o seguinte: se tem um problema sério nesse país, é a droga. E fechar os olhos para esse problema é um crime contra a humanidade, porque são milhões que estão morrendo e sofrendo. Educação e prevenção foram ações muito citadas no combate às drogas, mas os palestrantes reconheceram que o modelo atual é ineficaz. A principal vítima é o próprio usuário. Buscando o lucro fácil e rápido, grupos organizados recrutam mão de obra barata para o tráfico de drogas em um mercado de trabalho ilícito que tem como alvo principal pessoas em condição de vulnerabilidade. Por esse ponto de vista, tanto faz se estamos falando de maconha, cocaína ou crack. As principais vítimas desse mercado são pessoas que buscam trabalho, dinheiro ou que estão querendo consumir alguma substância ilícita. Para o coronel Jorge da Silva, ex-chefe do Estado-Maior da PM do Rio de Janeiro, a lei atual não protege a juventude. Com 33 anos de experiência na PM, ele tem uma nova visão sobre o combate às drogas. Qualquer proposta alternativa ao que está posto é considerada leviana, de má fé. A pessoa que está isso aí esse coronel aí deve ter fumado maconha, para ele estar falando isso. Então devo dizer que não fumo maconha, nunca cheirei cocaína, mas quase que dificilmente passo um dia sem tomar meu uísque, que é droga psicoativa e a que mais mata no mundo. Aí eu pergunto, vamos também criminalizar o álcool? Os americanos fizeram isso na década de 20. Por ser uma audiência pública interativa, a Comissão de Direitos Humanos recebeu colaborações pela internet, por telefone, e abriu o debate para o público que estava na plateia. Irmão, há 2 anos, ele começou, sabe aonde, coronel? Na maconha, que todo mundo diz que a maconha não faz mal. Ele começou a maconha. Sabe onde foi que ele terminou, coronel? No crack. Ele morreu, sabe com quantos anos? Com 56 anos. Se a gente legalizar a maconha no Brasil, senador Cristóvão, você passa um recibo para a juventude do nosso país. Se o governo legaliza, qual é a moral, qual é a situação que o pai que está tentando conversar, manter um diálogo com seus filhos, vai dizer para ele: não faça isso, não utilize a maconha, porque ela causa isso, uma série de problemas para a saúde. Falar que a maconha é porta de entrada, a gente já viu que isso é mentira. É mentira mesmo, porque ninguém começa com maconha. Quando você vai numa festa, você não vai pensando em fumar maconha, você vai pensando em beber. A guerra contra as drogas também mata pela desinformação dos usuários. Também mata pela quantidade de substâncias e coisas que eles adicionam nessa droga que eles vendem, que piora muito, muito os efeitos negativos que ela pode causar. São 7 milhões de pessoas que se utilizam de uma substância que poderia estar regulamentada, que poderia estar regulada a um ponto de diminuir os efeitos negativos que ela pode causar. Sobre o uso medicinal da maconha, o senador Cristóvão Buarque afirmou que pretende reunir cientistas para discutir a questão e fez uma sugestão à sociedade. Eu creio que da mesma maneira que um grupo de 20 ou 20 mil e poucos deram entrada a um projeto aqui pedindo a regulamentação da droga, eu gostaria, e tem muita gente me ouvindo, que houvesse uma proposta através de um abaixo-assinado pedindo que o Senado analise a proibição do álcool. Vamos trazer para aqui esse debate. A Comissão de Constituição e Justiça votou 246 matérias no primeiro semestre do ano. O número inclui projetos de lei, propostas de emenda à Constituição, requerimentos, entre outras proposições. Foram realizadas 35 reuniões, sendo 10 audiências públicas. Veja alguns destaques da comissão no primeiro semestre.
Em fevereiro, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que acelera o procedimento de destruição de drogas apreendidas pela polícia. A proposta passou pelo plenário, foi sancionada pela Presidente da República e virou lei em abril. A droga tem que ser incinerada em no máximo 30 dias para não cair nas mãos de bandidos. Delegacias de polícia totalmente inadequadas para o armazenamento de drogas terminam sendo objeto de ataques de facções criminosas para o roubo da droga ali apreendida ou até mesmo para a atuação de policiais corruptos que terminam pelo acesso fácil negociando a venda dessas drogas a traficantes. Duas propostas que modificam as regras da reeleição foram aprovadas pelos membros da comissão e agora estão na pauta do plenário. Uma proíbe a mudança de domicílio eleitoral no segundo mandato para evitar que prefeitos que não podem mais se reeleger mudem de cidade para disputar o pleito em cidades vizinhas. A outra proposta determina a presidente, governadores e prefeitos a renúncia do cargo se forem tentar a reeleição. O objetivo é evitar o uso da máquina pública. Mantida a reeleição, o ideal é que não tivesse reeleição, que os mandatos fossem de 6 anos, sem reeleição, mas mantida a reeleição, o prefeito, o governador ou o presidente que quiser ser candidato deva renunciar ao mandato para fazê-lo em igualdade de condições com os seus concorrentes. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou também proposta que fixa prazo de 8 anos para a União e os estados instalarem defensorias públicas em todas as comarcas judiciárias do país. A Defensoria Pública oferece assistência jurídica gratuita a quem não pode pagar um advogado. Essa proposta se transformou em lei em junho. Quero aqui dizer que andei rápido com essa votação, porque entendo que se demorar mais um mês, mais 2 meses, representa mães e filhos que não recebem pensão alimentícia, representam pessoas que estão presas, que poderiam estar soltas porque não tem um advogado acompanhando. Também em junho foi aprovado o projeto que garante o direito de transmissão para a família de quiosques, trailers e bancas de feira e de jornal em caso de morte ou doença do titular da concessão pública. Só questão de justiça, principalmente com os mais humildes, porque fazer lei para rico é fácil, agora fazer lei para pessoas humildes, necessitadas, essa é a luta desse Senado. Tenho que agradecer a todos aqueles que participaram dessa votação. A sensibilidade de profissionais da imagem revelando a biodiversidade de um dos biomas brasileiros menos conhecidos. Conheça na reportagem de André Luiz Rego o trabalho dos fotógrafos do Cerrado. As terras do Cerrado produzem alimento e riqueza como fronteira agrícola. Mas esta mesma fronteira avança sobre uma outra riqueza natural do Cerrado, a biodiversidade. Para conhecer o Cerrado é preciso ir a campo ou ver pelos olhos de quem se dedica ao bioma. Muito do conhecimento sobre a existência de espécies da fauna e da flora do Cerrado vem sendo levado ao grande público pelas lentes destes homens. Os fotógrafos do Cerrado. Eu tento usar os recursos da fotografia, ou seja, equipamentos, lentes, flashes, para descobrir uma forma pessoal de documentar e fotografar o Cerrado. Gustavo Gracindo diz procurar a divulgação do Cerrado pelo sentido estético, a beleza que pode despertar a consciência da preservação. Quando eu trabalho com natureza, especificamente o Cerrado, que eu tenho um carinho especial, eu procuro sempre mostrar o bonito. Tancredo é arquiteto por formação, mas um amante da fotografia desde criança. A predileção por pássaros nasceu da observação de um ninho dentro de um parque urbano de Brasília. O fato relevante nessa opção é que, caminhando pelo parque Olhos d'Água, procurando folhas para servir de modelo para a xilogravura, foi uma das atividades que comecei a fazer depois de aposentado, encontrei um ninho de beija-flor tesoura, e com a beija-flor fêmea chocando os ninhos, e acompanhei esses beija-flor, o choco desse beija-flor, por quase 2 meses. Isso me despertou
e eu passei a fotografar mais assiduamente aqui no Parque Olhos d'Água. O Brasil tem 1.822 espécies de aves registradas. Desse total do Brasil, no Distrito Federal, no Cerrado do Distrito Federal, nós temos 430, na ordem de 430 espécies. O paulistano Carlos Terrana possui um extenso acervo fotográfico sobre o Cerrado. De mudança para Brasília no início dos anos de 1980, ele encontrou aqui a afinidade necessária com as paisagens naturais que São Paulo não oferecia. Quando me propus a fotografar a fauna, eu queria fazer como se fossem retratos, verdadeiros retratos desses animais em ambientes livres, né? Os animais silvestres soltos na natureza. Então quando eu descobri isso, falei, bom, vai ser o meu desafio durante alguns anos, não ir procurar os animais em locais fechados, mas em locais abertos e começar a fotografar esses animais. Aqui é a cabeceira dos grandes rios, das grandes bacias. Cabeceira da Bacia Amazônica, cabeceira da Bacia Platina, cabeceira do São Francisco. Então, nesse ritmo de devastação, a gente só teria cerrado por mais, no máximo, 20 anos, se continuar nesse ritmo. O Senado agora fica por aqui, continue com a nossa programação. Boa tarde.